Olá, pessoal. Então vamos dar continuidade ao conteúdo. Agora a gente vai abordar um pouco a pirâmide alimentar. A gente viu que os guias alimentares, eles incluem então a promoção de práticas alimentares, de estilos de vida saudáveis. Eles incluem a prevenção e o controle de distúrbios, ou seja, de carências nutricionais e de doenças que podem estar associadas à alimentação. E eles devem estar fundamentados em estudos, né, em evidências científicas. No intuito de garantir uma alimentação equilibrada e saudável, a pirâmide alimentar vai ser a representação gráfica que é escolhida para dispor, ou seja, para separar esses alimentos em categorias, né, em níveis que a gente fala, agrupados por tipos de nutriente, tá? Os alimentos, então, são quantificados em porções, tá? Esse é o novo guia, disponibilizado em 2013, que a PRO disponibilizou também um material que está no primeiro bimestre do estúdio. É importante a gente falar que o uso da pirâmide alimentar vai permitir a socialização do conhecimento da nutrição e da alimentação, que vai ser um instrumento capaz de permitir à população a seleção de uma alimentação mais saudável, considerando que as diferentes realidades sociais, culturais, econômicas e das famílias em si. Então, os hábitos alimentares, eles devem ser sempre respeitados, pois são a preferências alimentares que vão compor a cultura de um povo. Então, são estabelecidos lá na nossa infância, né? Essa nossa cultura alimentar, e vão se tornar comum no decorrer da vida. A busca por uma alimentação saudável deve ser entendida como aquela planejada com alimentos de todos os tipos, de procedência conhecida, de preferência naturais e preparados de forma a preservar os valores nutritivos e sensoriais dos alimentos. Então, os alimentos da pirâmide devem ser qualitativamente e quantitativamente adequados ao hábito alimentar. E é orientado que seja realizado essas alimentações em ambientes calmos, para visar a satisfação dessas necessidades nutricionais e emocionais. Então, a gente não está falando só em se nutrir, a gente está falando em emoções, em sentimentos, tá? A base da pirâmide alimentar vai defender os princípios de variedade, equilíbrio e moderação, que estão descritos bem bonitinhos nesse texto que a PRO disponibilizou no estúdio. A base da pirâmide, essa parte de baixo aqui dela, né, a gente chama do grupo dos energéticos. Lembra aquele alimento que a gente falou em sala, que nos dá fonte de energia, né? São os carboidratos, que têm função só primária de nos fornecer energia, né? Então, vai ser os cereais, tubérculos, raízes, né? Tô falando de mandioca, de pão, de massa, recomendado 6 porções. Qual que é a função básica, então? Fornecimento de energia, né? Alimentos fontes, arroz, macarrão, pães, farinhas, batata, mandioca, bolos, entre outros, tá? Daí a gente dando continuidade aqui na pirâmide, né? O segundo nível que a gente fala, que é composto dos alimentos reguladores, tá? Esses alimentos, então, eles vão ser fontes de fibra, água e de micronutrientes, que a gente viu um pouquinho em sala, mas que a gente vai falar melhor agora no segundo bimestre, que são as vitaminas e os minerais. Então, esse grupo, ele consiste basicamente de hortaliças e de frutas, né? Então, a função básica é regular as funções metabólicas, orgânicas, vitais, como o funcionamento celular, como inclui isso o nosso batimento cardíaco, a digestão, a absorção, transporte de nutrientes, de vitaminas, tá? E quais que são as fontes desses alimentos desse segundo nível? Alface, agrião, repolho, né? Estão todos ilustrados aqui na nova tabela, tá? Na nova pirâmide. Recomendado 3 porções. Essa pirâmide agora, ela consiste em 2.000 calorias, tá? Diminuiu um pouquinho. Aí o terceiro nível, né? A gente chama do nível dos alimentos construtores, que vão ser aqueles alimentos fontes de proteínas, né? Proteínas. Carnes, ovos, leites.
Então, eles podem ser subdivididos de uma forma, ó. Os grupos do leite derivados, aqui, ricos em proteínas, cálcio, magnésio, riboflavina, que é a vitamina B2. A gente tem o grupo das carnes e ovos, aqui, que também é rico em proteínas, proteínas de alto valor biológico, a gente vai aprender isso mais para frente, que vai ter muito ferro, zinco e algumas vitaminas do complexo B. E a gente tem as leguminosas, né, que é um outro subgrupo de alimentos construtores, que inclui aí o feijão, mas a gente tem a lentilha, o grão de bico, e esse subnível aqui é orientado uma porção ao dia. Já o topo da pirâmide, a gente já fala que são o grupo dos energéticos extras, né? Dos óleos e gorduras, açúcares e doces, que são aqueles alimentos fontes de muita caloria, né? Que a gente chama de calorias vazias. Por quê? Porque não vão estar nos disponibilizando vitaminas, minerais, né? Elas não vão possuir nenhum nutriente essencial. Então, qual que é a função básica? Só o fornecimento de energia, né? Então, as fontes, manteigas, óleo, mel, açúcar, melado, sorvetes, todos aqueles doces, né? Então, é recomendado uma porção ao dia. A gente vê, então, que apesar de a gente ter guias, né, alimentares em vários países, a gente ter aí a pirâmide alimentar, tem vários aspectos que vão estar influenciando na escolha dos alimentos, né? Quais motivos vocês acham que pode estar influenciando, né? O estado de saúde, sim, com certeza. O estado psicológico desse paciente. São muitos os motivos que podem estar influenciando, então, nesse comer, né? Nesse se alimentar. E a maioria das pessoas não escolhe apenas pelo seu valor nutritivo, né? É aquela reunião em família, é aquela visita que a gente quer agradar fazendo alguma coisa para comer, né? Então é algo muito mais que nutritivo e sim social, né? A gente vê que os nossos hábitos alimentares, eles se iniciam lá na introdução alimentar. A gente comentou um pouquinho isso em sala, né? Quando a gente sai do aleitamento materno exclusivo e começa na alimentação complementar, quando a gente vai começar a conhecer as frutinhas, as verduras, né? A gente vai começar a estabelecer os nossos hábitos. Então, a família ela é extremamente importante porque ela vai auxiliar, ela vai contribuir na aquisição desses hábitos alimentares. E a criança ela vai crescer consumindo o que os familiares dela consomem, né? A gente ainda vai ter mais para frente a influência da escola, dos coleguinhas da escola e depois das propagandas. A gente sabe que muitas propagandas foram proibidas que existiam muitos sorteios, muita divulgação e brinquedos e fazia com que as crianças quisessem consumir esses alimentos por outros motivos e não se nutrir, né, pelo valor real desse alimento. Então, a gente vê hoje que até o número de propagandas diminuiu muito, mas que ainda tem essa influência, né, ou essas promoções de fast foods e que doam brinquedos para estar estimulando a aquisição desses alimentos. Tem o fator psicológico, né, em relação à quantidade e à qualidade desses alimentos, que as emoções vão poder estar interferindo muito. O preço, né, quando toca no bolso, a população sente muito, então a gente sempre indica, tá pesquisando quais que são os alimentos da época, né, quais que são os alimentos locais da região que aquele paciente está inserido para estar indicando. E em relação ao conhecimento, quanto maior, mais pode influenciar favoravelmente. Então, quanto mais informação a gente consegue passar para o nosso paciente, melhor, e que ele consiga entender de uma forma mais clara, né, sucinta, límpida. Mas então, quanto que cada pessoa precisa, né, necessita, né? A gente tem uma determinação das recomendações nutricionais, ou seja, o tanto que você precisa de ferro, o tanto que você precisa de zinco por dia, tá? Então, a gente chama isso de DRIs, de ingestões dietéticas de referência,
né? Que vão ser os valores de referência que foram baseados em evidências científicas, né? Em estudos, em relação ao consumo de nutrientes e os indicadores de adequação nutricional. E ainda vão ser importantes para prevenir doenças, né? Isso tudo eu estou falando em relação a populações saudáveis, já que a gente acabou de falar de guia e de pirâmide alimentar. São quatro, né? São quatro os indicadores de dietéticos de referência. O primeiro deles a gente chama de EAR, né? Vai ser a necessidade média estimada. O que ele diz? Que é o valor que o indivíduo vai ingerir por dia de um nutriente, na qual se estima a necessidade de metade dos indivíduos saudáveis, né? Num determinado sexo, né? Num determinado grupo de pessoas que têm o mesmo sexo e a mesma faixa etária. Já a RDR é a que deve ser utilizada como meta de ingestão. Então, vai ser a cota dietética recomendada, que é determinada por essa média que é estabelecida anteriormente e vai corresponder ao nível de ingestão dietética diária suficiente para suprir as necessidades do indivíduo em 97 a 98%. Então, por isso que ela é mais utilizada. É a quantidade recomendada que supre de 97 a 98% das necessidades daquele grupo, né? Que tem a mesma idade e que esteja que seja do mesmo sexo. A gente ainda tem a ingestão adequada, que vai ser utilizada quando a gente não tem parâmetros, né? Não foi feito a média e não tenho a recomendação dietética. Então, qual que eu uso? A ingestão, né? A gente chama AI, ingestão adequada, que é quando eu não tenho dados e estudos embasados cientificamente para dar uma cota dietética recomendada, então eu utilizo essa ingestão adequada. E a UL vai ser o limite superior tolerável, ou seja, a quantidade máxima desse nutriente que esse indivíduo pode consumir. Por quê? Porque se esse indivíduo consumir uma quantidade maior que a necessária, ele também pode ter complicações, né? Ele pode ter um risco potencial de efeitos adversos. Então, foi estabelecido por quê? Porque a gente viu um crescimento muito grande na fortificação de muitos alimentos, no uso indiscriminado de suplementos alimentares. Então, saibam que nem todo excesso é válido, inclusive para vitaminas e minerais, eles podem trazer complicações. Agora, no segundo bimestre, a gente vai abordar várias dessas complicações. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem mensagem no fórum, mandem e-mail para a Pro e a gente vai fazer um ao vivo no final da aula. Um abraço.